Já colocamos nossas duas primeiras árvores, que vão ser responsáveis por essas sombras, que estão muito bonitas, esse solzinho assim, nessa posição, né? Mas quase no finalzinho da tarde. Dá um aspecto agradável, né? A gente não pode negar. Vamos adicionar agora nossas árvores, mais árvores e nossa vegetação aqui em cima do muro, né? Para adicionar vegetação aqui sobre o nosso muro, vamos utilizar o Blender Kit. Eu vou pesquisar por shrub, que é arbusto, né? Vou colocar Free First e tem esse arbusto aqui, ó. Pronto, exatamente esse aqui. Vou aqui na minha aba da Layout, é mais fácil eu encaixar. E agora não vou ver os materiais, vou apenas adicionar logo as vegetações na nossa cena. Então vou criar outra pasta outra coleção chamada Vegetação Arbustos. E vou colocar ele aqui em cima do muro. Muito bem, vou rotacionar meu eixo Z 90 graus. Vou colocar ele mais ou menos assim. Isso, muito bem. E vou colocar apenas onde minha câmera precisa, onde ele precisa aparecer na minha câmera. Então, aqui coloco uma, seleciono a hierarquia, dou um Alt D e duplico, coloco aqui também. Seleciono tudo, Alt D e coloco para o outro lado, né? Deixar idêntico dos dois lados. Olha só, muito bem. Já colocamos nossos arbustos, nossas paredes verdes sobre nossa parede. Agora vamos colocar algumas árvores. Para isso eu vou usar mais árvores daquela coleção que a gente utilizou dessas duas aqui, tá vendo? Vou pegar mais umas duas espécies de árvores, umas duas variações de árvores. Olha só. É a mesma espécie, Acer palmatum, mais outras variações, né? Então vou pegar essas duas aqui que são as maiores, vamos ver. Isso, essas maiores. A 06, olha, append objeto, traz para cá. Mais uma vez, a 05, puxa. Opa, essa aqui. Append objeto, traz para cá. Algo que é bom a gente fazer para otimizar nossos materiais é o seguinte, ó. O material desse objeto aqui, dessa árvore, é o mesmo dessa, é a mesma espécie. Só que tá vendo que a gente está usando, por exemplo, material 001, 002, esse aqui é só 01, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois objetos, selecionar essa árvore, Ctrl L e vou linkar os materiais. Assim ele vai usar o mesmo material, porque na verdade são as mesmas árvores, né? Se a gente der um clean e recursive new data box, olha, 72 objetos ou texturas que a gente não está utilizando, né? Então só está consumindo espaço no nosso projeto. Então vou aplicar a escala e a rotação. E aqui a gente pode aumentar elas. Vou colocar eles aqui no fundo da minha câmera. Mais ou menos assim. Só no fundo da minha casa, né? Menos assim. Olha só. Se a gente habilitar o modo render, tem umas árvores aqui, né? Temos também as árvores, uma árvore gratuita aqui na Botanic, ó, que pode ser muito boa para preencher. Ó. Vou pegar essa daqui. Pronto, ela é bem grande, vou reduzir ela. Vou colocar ela mais ou menos aqui, atrás da outra, tá vendo? Preenchendo mais esse fundo. Muito bem, bonitinho. Vou pegar essas mesmas. Vou pegar essa mesma aqui da Botanic, vou dar um Alt D, vou colocar aqui desse outro lado. Vou dar um Random Transform, né? Transformei ela um pouco. Vou puxar
essa outra variação aqui para o outro lado. Puxar um pouquinho mais para frente. Abaixar ela um pouquinho. Pronto. Tá vendo? Assim a gente tem algumas árvores no nosso entorno. A gente pode trazer um pouquinho mais para frente. Isso. Levantar um pouquinho. Pronto. Bonitinho, né? Preenchendo esse espaço. Até esses meus arbustos aqui, nossas presas, a gente pode abaixar eles um pouquinho. Pronto. Muito bem. Vamos levantar só um pouquinho. Pronto. Isso mesmo. Então nossas árvores já estão adicionadas. Não vamos esquecer de salvar. E agora vamos adicionar nosso gramado. Para o nosso gramado, vamos primeiro adicionar um displace aqui no nosso terreno. Nosso terreno está muito plano, né? Está muito plano. E agora nós vamos adicionar o nosso gramado. Antes da gente ir lá no Botanic e adicionar grama, vamos primeiro dar uma mexidinha no nosso terreno. Nosso terreno está muito plano, está reto. E uma terra não é assim, né? Um gramado não é assim. O gramado tem umas ondinhas. Vamos adicionar um displace. Né? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer alguns cortes, tentar deixar o mais quadrado possível. Aqui não precisa ter aquele nível de acerto, mas é apenas para a gente ter um pouco de definição aqui no nosso terreno. Muito bem, vou dar um subdivide, isso. Muito bem. Depois de selecionar tudo, vou dar um subdivide. E o displace que a gente vai adicionar é um displace no modificador. Olha só. O mesmo tipo que a gente adicionou na área de circulação. Só que agora vamos dar um new, vou chamar de displace gramado. Eu gosto sempre de deixar bem renomeado, tudo bem localizado. E não vamos usar uma imagem ou filme, vamos utilizar o Blender, esse cloud, tá vendo? Ó, cloud, essas nuvens, né? E aqui ó, a gente diminui a força. Shade Smooth. Olha só. Shade Smooth, nosso gramadinho, nosso terreno. Olha como é que ele já tá. Tá lindão, né? Tá bonito. Dá uma diferençazinha fazer isso, sabe? Antes de colocar a grama. Não depender do movimento do terreno, apenas a grama. Não colocar tudo em cima das costas da grama. Vai ser bem de leve, então vou reduzir ainda mais. Olha só. Ainda mais. Quero que seja bem pouquinho. Vou abaixar um pouquinho nosso gramado. Pronto. O fundo do nosso gramado. E agora a gente pode adicionar nossa grama, né? Eu vou isolar ele. Entrar no modo painel N, Botanic. Não vamos clicar em Spawn, vamos lá na parte de Scatter e temos algumas opções aqui ó, de Ingress de grama. Temos essa Basic, né? Que é mais do que o suficiente. Podemos dar um OK nela e prontinho. Ó, nossa grama aqui, Felipe, foi para o lado de baixo. Por quê? Face Orientation. Quer ver? Olha aí, Face Orientation. Vou selecionar tudo. Vou dar um Alt N, vou dar um flip e nossa grama vai vir para o lado certo. Muito bem, olha só. Nossa grama foi aplicada de maneira rápida. Veio com esse Base Soil. Esse Base Soil não funciona porque é a versão gratuita. Então, na versão paga, o Botanic já coloca o material de solo. Então, vamos trocar aqui para ground, né? Nosso ground. Muito bem. O que nós podemos fazer aqui na ficha da câmera é saber se está precisando diminuir ou aumentar a quantidade. O que eu quero fazer aqui é diminuir um pouco a escala dele.
A escala dele está muito grande, certo? E vou adicionar também quantidade. Vou diminuir um pouco o random. Vou colocar, por exemplo, 8.500 unidades. Pronto, de grama. Nossa grama está saindo um pouquinho, entrando aqui dentro do meio fio. Tá vendo? Vamos dar uma limpeza aqui. Prontinho. A gente vai... Eu já mostrei isso no tutorial do Botanic para vocês. Aquela função de pintar, né? Fazer uma pintura de influência também está disponível nessa versão gratuita. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou adicionar só um pouquinho mais de quantidade. 10.000. Prontinho. Isso assim vai preencher bem, né? Só vamos dar uma olhada no modo render, como é que tá ficando. E vamos consertar essas pequenas falhas. Olha que bacana. Ó, como eu abaixei, ele ficou... Tá saindo pra cá, né? Então eu vou pegar esse aqui. Vou dar snap aqui embaixo. Tá vendo? Prontinho. A gente pode escolher quais a gente quer. Por exemplo, eu posso tirar essas gramas secas, né? As mortas. Vamos só dar um recalculate. Ficou muito pouquinho. Vamos adicionar mais. Vou colocar aqui 12.000. Pronto, aqui como a gente vai ter a grama, tá? Os matinhos, né? Ah, tá até bacana, nem tá passando muito, né? Mas se tá passando alguns, a gente pode dar uma consertada no nosso... A gente pode dar uma consertada nesse gramado. Tá vendo? Tá saindo aos pouquinhos assim. Se bem que fica uma sensação boa, né? Também. O que a gente pode fazer é reduzir um pouquinho a escala dele no eixo Z, por exemplo. Pronto. E ele fica mais baixo que o meio fio, né? Prontinho. Foi o suficiente. Tá vendo? Nem precisa a gente pintar nem nada, né? Fazer aquele layer de pintura.